Iniciar a gravação. Ok, então vamos para a segunda parte da aula inaugural da primeira turma de especialização em filosofia clínica em Portugal. Então, como eu estava falando, nós vamos trabalhar um caso clínico e alguns aspectos deste caso clínico para que vocês possam aí ir percebendo como uma pessoa chega até o consultório e como a filosofia clínica vai olhar este ser humano na prática, tá bem? É claro que eu não vou colocar todos os detalhes do caso, porque isso levaria muito tempo. Então, eu vou colocar apenas alguns trechos, vou resumir, mas esta parte inicial de como a pessoa chegou ao consultório, é importante que vocês vejam para que a gente possa. Eu vou ler um trecho aqui da história e vocês vão acompanhando atentamente, tá bem? Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho então dessa pessoa. Eu falo na sequência, né? A pessoa chega e diz assim: eu tenho a loja, né? Me dá bastante trabalho, sempre me preocupo muito com ela e fico um pouco angustiada. Então vou para a loja quase todo dia, mas não todo dia, porque sempre tem alguma coisa para resolver em casa. Quase todos os dias faço almoço, me atraso. Nunca consigo deixar em dia, me atraso um pouco. Agora que vem a aula das crianças, não posso me atrasar. Geralmente me atraso, me enrolo, aí faço almoço. Em casa tenho uma empregada que faz a faxina, meio-dia ela faz a faxina. Tenho também uma tata que ajuda a cuidar do nenê. Então, ela vem e tal me ajuda. Esse nenê, com um ano e meio de idade. Eu tenho, assim, ultimamente, já faz um bom tempo, que parece que estou assim presa. Tenho essas coisas para desempenhar, mas parece que não consigo desempenhar bem. Então, eu vou, mas parece que não consigo fazer nada bom. Lá em casa também, mas tenho a impressão que faço mal. Aí dá a impressão de nada do que eu faço está bom. Como é uma casa grande, sempre coloco roupa para lavar, lavo roupa, faço serviço doméstico, porque a empregada não consegue fazer tudo. E a impressão que faço mal. Isso parece também que não sou uma boa mãe. Isso também não consigo fazer certo. De encaminhar as coisas, de fazer o papel de mãe. Aí fico estressada, fico nervosa, porque quando eu percebo que não estou conseguindo, a primeira impressão é estresse. Fico com raiva de mim mesmo. Aí parece que empaca mesmo a coisa e não vai mais para frente. Fico nervosa, estressada. E também no papel como esposa. Parece que não sou legal como mulher, como esposa. E acabo travando com esse lado, porque acabo fazendo as coisas no dia a dia, mas tudo mecanicamente. Não é uma coisa espontânea. Como se tivesse que fazer uma força. Aí com o Júnior, meu filho mais velho, de 11 anos, sempre foi muito. Eu amo muito ele, mas sempre foi muito difícil minha relação. Com ele eu explico. Ele é muito durão, não é muito de aceitar o que eu peço, de fazer as coisas. Então ele já responde, ou ele resiste, digamos. Se eu digo, Júnior, arruma teu quarto, não vou. Ele tem uma resistência de aceitar o que eu peço. Às vezes vai passando. Assim, dias que fico muito estressada. Quando ele faz isso, eu fico com raiva, nervosa. Aí eu grito. E quando eu grito, eu fico com mais raiva de mim mesma. Aí fico com raiva de mim. Que gritei, que não queria ter gritado. Eu tento, desde quando ele é pequeno, me controlar para não perder a calma com ele. Parece que ele sabe e fica ali testando minha paciência. E às vezes assim eu consigo controlar a ponto de não gritar com ele e de não me estressar com ele. Mas muitas vezes eu me estresso, fico com raiva, nervosa, raiva da situação, de por que tem que ser assim.
que eu queria que a gente tivesse uma relação normal, que ele me ouvisse, me entendesse. Poxa, ele tem 11 anos, é uma criança, e aí? Quando eu estou abalada, pareço que tenho menos que ele, porque como eu desabo. Aí eu desabo, eu choro. Esses dias que estou bem abalada, tenho pensamentos assim. Vem na minha cabeça, ai que ódio dessa vida, queria estar morta, quero morrer. Essas sensações vêm bem forte. Fico com uma briga interna. Fico pensando, por que isso acontece comigo? Por que não morro de uma vez? Por que Deus me abandonou? Aí fico com isso. Deus sempre me abandona. Sempre tento ser forte e inabalável, mas nada me ajuda. Mesmo que eu tente, reze, tente me estruturar, nada vai para frente. Bem, ela tem mais algumas queixas, tem mais, vai trazendo mais elementos aqui, que eu não vou colocar tudo para não ficar muito forte, mas ela fala assim que está com problemas, encaminhar o serviço com os funcionários, que ela sente que não tem capacidade para falar com os funcionários, que tudo vai dar errado, tem uma negatividade muito forte. A empresa também está com dificuldades financeiras nesse ponto. E, nossa, com o marido também, ela também está com algumas questões bem sérias com ele. Então, a vida dessa pessoa é uma mulher, nós vamos chamá-la de Emma. A vida da Emma, ela está, como vocês estão vendo, muito, muito difícil. Este é um caso clínico que eu comecei a trabalhar aproximadamente um ano atrás, e, e hoje a pessoa está muito diferente. Hoje é outra coisa. Mas eu vou mostrando para vocês assim como é que nós trabalhamos. Quer dizer, a pessoa chega e traz essa pancada de coisas aqui. A gente parece que já está perdido no meio de tanta coisa. A gente não sabe, a princípio, e nós não sabemos muita coisa sobre ela. Não sabemos quase nada, a não ser esta queixa que ela traz, essa vontade de tirar a própria vida, esse conflito com o filho, conflito com o marido, conflito com o trabalho, conflito consigo mesma, estresse, raiva. A medicina dos homens chama isso de depressão, algumas vezes até nomes um pouco mais difíceis, chega até em certos momentos, chamaria de síndrome do pânico em certos momentos, certas passagens que essa pessoa relatou e tudo mais. Para a filosofia clínica, nós não utilizamos nada dessa terminologia, nós não sabemos nada dessa pessoa. Essa é uma das diferenças que nós temos na questão do método. Se nós formos já tentar, a partir desta fala da pessoa, colocarmos aqui um diagnóstico, nós teríamos que pesquisar lá no manual, que diria, olha, pelos sinais aqui, por exemplo, aí, se nós pegarmos uma linha freudiana, iria muito procurar problemas relacionados à sexualidade, à libido, a se estar se relacionando bem com o marido ou não, e ela teria uma tendência a caminhar por este lado, por esta, por esta via. Se nós formos pegar algumas outras linhas, elas vão dizer que isso é uma depressão muito grave, que isso às vezes é uma bipolaridade, porque às vezes ela grita com o filho, aí depois parece que ela está calma com o filho e tudo mais. Então, essas terminologias todas de algo já pronto, pré-definido, tipo assim, para através dos sintomas eu entender
que a pessoa está doente de alguma forma e ter lá um descritivo de como é essa doença. Ah, então vamos lá, preencheu 10 requisitos aí de está se sentindo mal com ela mesma, está se sentindo mal com o trabalho, com picos de raiva, de estresse emocionais muito grandes e tudo mais. Se formos pegar certos manuais aí para definirmos o que essa pessoa tem, nós já estaríamos na visão da filosofia clínica, não que isso há um certo ou errado, sabe? Mas é a maneira que a filosofia clínica vê. Nós já estaríamos atropelando a existência da pessoa. Então, como que nós fizemos? Assim, a pessoa, então, ela pode ser o que ela quiser, ela é isso, aquilo, não tem definição nenhuma. Também não é assim. A gente não vai ficar assim, calma, não tem nada para fazer, a pessoa é assim desse jeito. A posição de um filósofo clínico é vamos entender, vamos pesquisar, vamos para a história de vida dessa pessoa, vamos para lá, vamos conhecer mais ela. Porque aqui há um diferencial. Por exemplo, se é uma pessoa assim, chega e faz esse relato para alguém que é uma pessoa religiosa, essa pessoa pode dizer, não, isso tudo é falta de Deus, ó, você não viu lá que você está aqui, em tal ponto você estava falando que Deus te abandonou? Tudo isso é falta de Deus. A partir do momento que você conversar com Deus de novo, que você rezar, que você fizer oração, que você pedir perdão pelos seus pecados, tudo isso vai se resolver. Quer dizer, alguém que fosse religioso daria essa direção. Alguém que fosse da área da psicologia daria uma direção ou outra, da psicanálise outra. Alguém que fosse de uma terapia holística daria outro diagnóstico também. E assim nós teríamos assim uma imensidão de diagnósticos por quem? Por representações de mundo diferentes, ou seja, cada teoria ela é construída e ela traz consigo alguns aspectos que ela enxerga a realidade e o mundo. Então, por isso que vai ter um olhar teológico, religioso, vai ter outro olhar visto também não falei da psiquiatria, que, por exemplo, já olharei a isso também com determinados, isso está faltando alguns elementos químicos aí para o funcionamento das vias neurais conversarem melhor ou interceptar uma produção excessiva de hormônio X ou Y, e então as sinapses aí que podemos bloquear estes certos movimentos aí depressivos, negativistas que a pessoa tem e ela vai ficar melhor. São maneiras, sabe? São maneiras de olhar que a filosofia clínica ela não tem e ela busca estar mais aberta para este ser humano. Da onde vem isso? Nós falamos lá no início que a filosofia clínica ela vem do conhecimento lá da filosofia para uma aplicação desses conhecimentos para a vida, para o dia a dia, para a terapia, mas é para o dia a dia, para a vida prática. Então, da onde vem este olhar? Este olhar neste momento, ele é mais fenomenológico. Quer dizer, nós temos diante de nós uma pessoa que traz determinados fenômenos da sua existência. Então, agora ela chega com esses fenômenos, com essas séries de conflitos existenciais e tudo mais, e nós estamos aqui, esse olhar fenomenológico, o que ele é, por que ele é diferenciado de um olhar científico, por exemplo, que vai tentar, com um método aí, vai tentar
enxergar isso, vai tentar categorizar isso, que é próprio do método científico, através de um olhar de pesquisas de alguns cientistas, de alguém que estudaram muito, e eles vão ter um determinado olhar, eles vão mensurar. Estou aqui colocando assim as palavras da maneira mais simplificada possível para que a gente possa compreender e seguir, porque a proposta aqui é sempre facilitar a linguagem. Então, estou tentando aqui facilitar ao máximo essa linguagem para que seja bastante acessível, para que qualquer pessoa possa ouvir, possa compreender e possa seguir com os conteúdos, olhando para si, olhando para o outro, compreendendo, entendendo a filosofia clínica, os diferenciais dela, por que ela é diferente de outras áreas. Então, é isso. Este olhar fenomenológico, neste momento, é uma das. Nós temos aí 5 a 7 escolas filosóficas que dão, vamos dizer assim, suporte a este método da filosofia clínica. Então, aqui temos a parte fenomenológica, que ele considera um fenômeno, alguém, uma pessoa única nesse universo. Aí faz a ligação com lá no início que eu estava dizendo, a singularidade. Alguém que eu não conheço nada, alguém que está diante de mim, que está com um sofrimento gigantesco, que está pensando em tirar a própria vida, nesse caso também, antes eu dei um outro exemplo, agora é um outro caso assim mais grave, e alguém que vem ao consultório e precisa de ajuda. Então, como que eu vou caminhar em direção a essa pessoa? Ela vem e me traz esses elementos, isso que eu acabei de relatar para vocês, e aí o que eu faço com isso? Parece muito sério, eu já indico o medicamento, consulta com pessoa X ou Y, às vezes sim, às vezes tem questões que a gente encaminha, olha, neste caso em específico, você procura, assim, quando é algo grave, extremamente necessário, a gente pode encaminhar e a gente trabalha, às vezes, em parceria com médicos, com psiquiatras, com outras áreas da saúde. Se for necessário, a gente encaminha. Às vezes, a gente pede para a pessoa um check-up geral. Olha, talvez tudo isso seja causado por um descontrole da tireoide. Talvez isso seja apenas um descontrole biológico. Pode ser, a gente vai pesquisar um pouco mais da, da história de vida da pessoa e a partir daí nós vamos dar indicações, mas às vezes não é necessário nada disso. E neste caso que eu estou relatando para vocês, não foi necessário nada disso. Eu vou mostrando então como isso foi funcionando. Então, este olhar fenomenológico, ele isenta o filósofo clínico de conceitos, ele isenta de juízos, ele isenta de uma série de coisas. E se alguém disser assim, e se a pessoa mesmo disser, e agora, o que eu faço, doutor? Eu digo, olha, não sei, só te ouvi durante 5 minutos, como é que eu vou te dar uma solução para a tua vida? Essas questões estão aí, estão vindo, se arrastando há tanto tempo, e agora chegaram num momento desse, não posso te dar uma resposta. Vamos trabalhar, vamos pesquisar, vamos compreender, vamos lá. O que você está apontando aqui são o quê? Sintomas. São elementos sintomáticos apenas de uma série de elementos existenciais aí dentro de ti, que eu não os conheço. Então, o que você está trazendo até aqui são problemas, sintomas, conflitos. O que que isso? Esta é uma pergunta interessante do filósofo clínico, quanto terapeuta. O quanto isso, dessas queixas todas da pessoa, o quanto isso que ela está falando, o quanto isso que ela está relatando, o quanto isso, qual a proporção disso perante a existência toda dessa pessoa. Neste caso, uma pessoa de aproximadamente 40 anos.
que ela está relatando, ela diz, de um tempo para cá. Vocês lembram no relato dela? Então, esse tempo para cá, eu nem sei direito quanto tempo. Às vezes é 6 meses, às vezes é um ano, às vezes é um ano e meio. Quer dizer, de 40 anos da existência dessa pessoa, agora, de um tempo para cá, ela tem esses pensamentos, esses sentimentos, e isso tudo. Então, quer dizer, é pouco da existência dela para eu dar uma definição. Não posso dizer que essa pessoa está doente. Não posso dizer que essa pessoa tem X ou tem Y, que essa pessoa tem falta de Deus, que essa pessoa tem falta de autoestima, que essa pessoa tem falta de controle emocional, que essa pessoa... Não posso dizer nada. São só apenas algumas poucas palavras. Então, a atitude do filósofo clínico sempre é esta, este olhar. Sei muito pouco dessa pessoa. Esse é um princípio socrático. Só sei que nada sei. Sei muito pouco dessa pessoa até então. Mas como ela está diante de mim com uma situação grave, é também minha responsabilidade enquanto filósofo clínico de dar um melhor encaminhamento. Então vamos lá, vamos trabalhar. É isso que a gente diz, vamos trabalhar, vamos compreender isso. E então, a partir daí que a gente ouviu esta queixa, para nós ela é simplesmente uma queixa. É isso que a pessoa trouxe, por mais que às vezes parece muito barulho, às vezes parece que a pessoa vai sair daí e tirar a própria vida, quer dizer, até aí eu também não sei. Também não sei se ela está disposta a isso, se ela não está. Então, é claro que alguns cuidados mais imediatos podemos fazer, para nós termos a chance de trabalhar com essa pessoa para ver se essa existência dela chegou mesmo ao fim, como ela está dizendo, ou se a existência dela tem muito ainda para continuar, tem muito que viver. Sem a história de vida dela, como nós vamos saber? É lá que nós vamos pesquisar. Então, a partir do momento que a pessoa traz essas queixas, a gente recebe essas queixas. Claro, com todo o acolhimento cabível a uma situação dessa. E a partir do momento que a gente acolhe, nós entendemos, enquanto filósofos clínicos, que esta parte da existência não é toda a existência, é só uma parte. Mas é claro que a pessoa que está diante de uma situação tão difícil como essa, e ela está tão com esse sofrimento tão grande, ela quer que acabe logo o sofrimento. Então, às vezes, por isso que ela não vê mais o restante da existência dela. E é aí que entra o nosso papel. Temos que conhecer esta existência num todo. Essa é uma parte bonita da filosofia clínica. Se nós partirmos como uma pessoa doente, nós vamos olhar, essa pessoa está doente, ela temos que dar remédio, temos que curar, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, e nós não sabemos. Às vezes, como já dei em exemplo em vários outros vídeos também, lives, às vezes o que é chamado de uma depressão ou um conflito existencial desses é aquilo que a pessoa precisa para fazer um ajuste gigantesco na sua vida e seguir uma vida que de fato tenha mais a ver com ela. Às vezes é isso, esses desconfortos todos é por uma série de decisões que ela tomou durante a vida que a conduziram por um caminho onde ela não se encontra mais. E às vezes vamos dizer, esses conflitos, essas dores e tudo mais, às vezes é a grande oportunidade dela retomar a vida de volta, uma vida que merece ser vivida, que merece de fato, que não é apenas a vida de um corpo, mas a vida de tudo que habita nela. Essa é uma grande diferença também. A vida é só a vida do corpo? O corpo, para a filosofia clínica, ele é um tópico apenas da estrutura de pensamento. Nós temos 30 tópicos para estudar, temos 30 tópicos para conhecer da existência da pessoa. Então, a pessoa está falando do corpo, se nós pensarmos lá em Sócrates, quando Sócrates estava para ser liberto da prisão pelos seus amigos, que ele ia ser obrigado a tomar cicuta e tudo mais, vocês
conhecem a história. É, e ele disse: por que eu vou fazer isso? Eu vou estar negando tudo o que eu preguei durante a minha vida toda? Que tipo de filósofo eu sou? Então eu não vou fugir, eu vou fazer o que tem que ser feito. E aí ele diz uma coisa que deixa os discípulos dele, no caso, na época, desconcertados. Ele diz assim: Sócrates é corpo? Sócrates é só essa carne que vocês estão vendo? E aí eles não sabem o que responder para ele. E hoje nós estamos aqui falando de Sócrates. Então, ele não está vivo. Quantas pessoas no mundo falam de Sócrates? E esse momento é um dos que tornou ele mais vivo do que nunca. Vivo como? Em corpo? Não. Vivo nos conhecimentos, nos exemplos, na filosofia, nos ensinamentos, na maiêutica, no, em ser o primeiro grande pensador que na época da Grécia faz com que o ser humano se volte para entender o que há dentro de si, através da sua maneira bem peculiar de fazer. Então é isso. São essas questões todas que nós nos deparamos lá no consultório. Temos a pessoa, temos várias áreas dentro dela que nós vamos pesquisar, que nós vamos compreender, que nós vamos entender. Temos uma existência que geralmente, via de regra, é riquíssima para a maioria das pessoas. Muitas só percebem isso quando elas vêm contar a nossa historicidade. A maioria tem aquela impressão, quando a gente começa o processo da historicidade, que é o fundamento da nossa clínica, a maioria começa a dizer: nossa, mas eu nunca mais tinha lembrado disso. Meu Deus, olha, eu fazia isso, mais aquilo, a minha vida era. As pessoas, às vezes, tomam um susto quando elas reveem a sua história, reeditam a sua história, contam, expressam, levam para o terapeuta a sua história de vida. E aí ela começa a ter muito mais contato com ela mesma. Bem, neste caso, então, seguindo aqui, neste caso clínico que eu estou vos mostrando, depois de nós acolhermos isso que a pessoa trouxe, nós sabemos que isso é uma pequena parte da existência, nós vamos em direção à existência integral da pessoa. O método utilizado para que nós possamos conhecer esta integralidade dessa existência, isso de ainda considerando, e a filosofia clínica considera a existência conforme a própria singularidade da pessoa. Alguns dizem: olha, nós temos uma vida, nós nascemos, morremos, acabou tudo. Outros dizem: nós temos várias vidas. Quer dizer, são conceitos que habitam na pessoa, são verdades, são crenças, é aquilo que faz parte da existência dela. Agora, eu que sou filósofo clínico e tenho essa crença ou aquela outra, X ou Y, eu vou dizer para a pessoa: essa crença está errada? Não é assim. Com que base? Com que fundamento? Então, aqui é mais um outro aspecto interessante. Nós vamos de encontro à existência da pessoa. O que é a existência da pessoa? Ela mesma que vai nos dizer o que é essa existência dela. Ela que vai nos mostrar essa existência. E a forma como nós temos de acessar essa existência, da maneira com que a gente interfira o quanto menos na vida da pessoa, é um outro processo que eu logo vou explicar, por que não interferir tanto inicialmente. A maneira que nós temos para isto é pedir para que a pessoa conte a sua história. A maneira como a pessoa vai contar a sua história de vida, desde o seu nascimento até os dias atuais, vai ser, olha,
vai ser aí, há muitas novidades, há muitas surpresas, há muitos reencontros, há momentos bons, momentos ruins, há momentos que a pessoa não quer nem se aproximar, há momentos que a pessoa distorce, às vezes por querer, às vezes sem querer, às vezes a pessoa mente, às vezes a pessoa emenda, às vezes só a pessoa viu aquilo, ninguém mais viu, mas tudo isso é material, tudo isso é conteúdo da vida da pessoa. Tudo isso é material para que a gente vá reunindo e vá servir depois para a sequência do trabalho. Então, este acesso é feito via historicidade. A historicidade é a maneira mais segura e, e a melhor maneira que até agora a gente conhece que possa mostrar como que esta pessoa estruturou a sua existência, como essa pessoa estruturou tudo que habita nela. No caso dessa pessoa, foram 40 anos de história. E é claro que isto foram algumas sessões. Como era um caso mais grave, eu solicitei para trabalhar umas 2 a 3 vezes por semana com essa pessoa inicialmente, para que pudéssemos andar com um pouco mais de gravidade conforme a situação se mostra. Geralmente, a gente tem, no geral, assim, via de regra, quando não são casos tão emergentes, a gente tem um encontro por semana, é o mais usual. Então, é aí que a gente vai conhecendo, a gente vai solicitando, depois de acolher a pessoa, depois de fazer uma ficha de atendimento, onde a gente verifica a parte, vamos dizer, o contexto de vida dela, a gente vai para a história dela. Eu logo vou, na sequência, eu vou falar um pouco deste contexto de vida dela, tá bem? Agora eu vou dar sequência aqui nesta parte da historicidade. E depois nós vamos ter 2 aulas sobre historicidade e vocês vão gostar quando a gente estiver aprofundando esses elementos lá, tá bem? Então, tá bem, vamos seguindo aqui. Eu também já estou cuidando do horário, porque senão a gente não vou conseguir vencer todo o conteúdo aqui, tá bem? Então, a pessoa, como eu estava falando, nos conta a sua história de vida. A gente vai pedindo para a pessoa contar parte por parte. Então, ela nasceu, vai contar como é que era, onde ela viveu. No caso, este caso clínico, essa pessoa que eu atendi, ela nasceu e cresceu num lugarejo, no sul do Brasil a gente chama de interior, um local bem afastado, bem retirado, uma casa assim, uma moradia, como chamam aqui em Portugal, bastante afastado. Os vizinhos mais próximos eram cerca de 2 quilômetros, 2.000 metros, 3.000 metros de distância da onde eles moravam. Então era um tanto assim isolado. Viviam da agricultura. Essa pessoa então nasceu e cresceu nesse meio. Os pais trabalhavam muito, trabalhavam lá na lavoura. E essa criança com 7 anos de idade, ela era responsável por cuidar da casa, deixar a casa toda limpa, lavar louça, varrer, fazer comida. Então, ela tinha que acender o fogo, o fogão, aquele fogão a gás, ou às vezes a lenha. Ela acendia para fazer comida. E, e os pais saíam voltar de lá depois de algumas horas. Depois ela tinha, além de cuidar da casa, desde começou antes, né? Mas quando ela fala 7 anos, era tudo que ela já fazia. Essa pessoa também precisava cuidar de
aviários, eram criação de aves gigantes. Ela tinha que carregar baldes de água pesados, de ração, e fazer certas atividades que, olha, se a gente for olhar, hoje a gente diria que seria trabalho escravo, mas para a época, isso há 40 anos atrás, era em determinados contextos, é algo que é usual, que é, vamos dizer, natural da base categorial. Hoje ainda existem, então, claro, a gente falando em alguns lugares, isso ainda existe, mas é cada vez menos, cada vez a mais esses direitos, vamos dizer assim, da criança a ser criança. Aí, com 7 anos, ela já estava assumindo um papel de um adulto de 18, 20 anos e tinha que dar conta, fazia. Então, esse aspecto da história de vida dela, que eu já estou contando para vocês, e um pouco também desta base categorial desse contexto. Então, ela tinha um pai e mãe, vivia nesta casa, assim, num local afastado, era interior, trabalhava na lavoura, ela tinha muitas atribuições desde muito nova. Quando ela terminava os afazeres, aí durante a história de vida, aí ela foi contando isso e ela dizia assim, ó, quando eu terminava os meus compromissos, já eram compromissos, eu tinha um tempo para passear com os meus cachorros, tinha 4, 5 cachorros que ela adorava, brincava com eles, então eram os guardiões dela. Ela ia até por uma trilha no meio de uma mata e ia até um pequeno riacho, ia lá, os cachorros se jogavam na água, ela brincava na água, então ela tinha esses espaços também. Então tudo isso ela foi contando na história de vida dela, isso tudo foi fazendo parte aí da historicidade dela. Bem, eu vou fazer aqui uma pequena pausa para ver se vocês estão acompanhando, se vocês estão tendo alguma dúvida, alguma dificuldade, se estão conseguindo acompanhar a linha de raciocínio, a história do caso e tudo mais, tá bem? Como é que está sendo? Alguém me dê aí alguma sinalização? Ninguém? Está tudo ok? Estão conseguindo acompanhar? Posso seguir? Por aqui tá tudo certo, Wilson. Tá bem, obrigado, Sidney. Então, vamos seguir. Bem, na sequência, então, estou explicando para vocês partes do processo. Por que nós vamos lá para a história de vida? Por que nós vamos para a historicidade e nós não vamos com algo pronto? Por que nós vamos extrair tudo isso de lá da história de vida dessa pessoa? Então, eu vou contar mais uma parte da história, vou fazer assim alguns, algumas pequenas sínteses e depois uh, eu vou mostrando para vocês o que isso tem a ver, ou como que isso conversa lá com a singularidade dessa pessoa. O que desta história, desta historicidade, nós vamos utilizar para trabalhar com ela no consultório, tá bem? Para ajudar a pessoa a sair daquela situação onde ela estava. Se é o caso dela sair da situação, tá bem? Então, na sequência, como que essa pessoa continua contando a história dela, ela sofreu muitos acidentes. Uma vez ela caiu dentro de uma caixa d'água, ela tinha 3 ou 4 anos de idade, e ela foi salva assim por minutos, porque lembram que os pais dela estavam sempre trabalhando, distante e tudo mais. Então ela foi buscar água para levar para ela chama as criações,
os animaizinhos desta, deste sítio, desta fazenda, e, e aí ela caiu dentro dessa caixa d'água, e imagina, com 3, 4 anos, ela não sabia, não tinha como se defender ainda. E aí, o pai dela parece que, por um processo intuitivo, assim, foi lá, percebeu que ela estava caída e tirou ela de lá dentro. Então, ela, nossa, por contar aqui, ela teve vários acidentes, imagina, uma vida assim, choque elétrico, acidente de carro, tem coisas assim que são incríveis. Por exemplo, vocês conhecem aquela, tem uma máquina que ela, no sul eles chamam de trilhadeira, ela tira assim o grão de milho, soja, feijão, enfim. E, e essa máquina, ela tem tipo assim, uma boca, né, aberta assim, onde você vai jogando os produtos aí dentro, e ela tem um cilindro dentro dela que vai puxando para dentro as espigas de milho e tudo mais. Essa menina, ela era colocada em cima, assim, perto dessa boca, para empurrar com os pezinhos as espigas de milho para dentro. Quando ia acumulando assim, ela que empurrava com os pezinhos ali, com 8, 10 anos de idade. Desde por aí. É um risco assim altíssimo, gigante, sem tipo assim, havia muitos descuidos, a própria aceleração do trabalhar, muitas coisas a serem feitas, muita exigência, muita cobrança interna dos pais, da família. Então, ela estava, assim, vamos dizer, num processo industrial muito forte, muito, onde o cuidado com a vida, ele, às vezes, era muito, vamos dizer assim, deixado de lado, não era percebido, não tinha uma dimensão nada prudente. Enfim, ela segue a vida dela, ela vai para a escola, ela, uh, ela é muito tímida na escola, mas tira notas muito boas. Ela, depois, quando termina o ensino fundamental, ela vai até o ensino médio hoje, que na época era segundo grau, e ela tem que estudar na cidade. Antes ela estudava numa escola pequena, de um lugarejo do interior, assim, bem mais isolada, com aquelas carteiras assim, onde ficavam, dividiam, onde tinha 3, 4 turmas aprendendo ao mesmo tempo, e era assim que ela aprendia, só conhecia as pessoas aí do lugarejo, tipo assim, poucas famílias e tudo mais. Aí depois ela vai para a cidade do município onde ela morava, e aí é uma cidade que na época também não era grande, mas tinha 10 mil habitantes, algo dessa natureza. A partir daí ela sofre muito bullying, porque ela era muito retraída, muito ela não conseguia fazer amizades, ela sofria preconceito, e, mas ela vai vivendo, ela vai tocando a sua vida, e até os 18 anos, quando ela sai, não, com 18 anos, aí ela inicia a faculdade. Por que eu estou contando tudo isso? Vamos lá. Agora você já tem um pouco mais de noção do que esta noção que eu dei para vocês já podem nos dizer pequenas coisas sobre ela, sobre a infância. A isso nós chamamos lá na filosofia clínica da base categorial, quer dizer, o mundo onde essa pessoa viveu,
o meio onde ela foi criada, as circunstâncias que estavam ao redor dela, a forma como ela foi interagindo com essa circunstância e ela foi formando a sua estrutura de pensamento, que é a que nós chamamos de estrutura de pensamento. Então, vivendo neste meio, ela foi criando aí os seus tópicos, emoções, raciocínio, valores, crenças, tudo aquilo que habita em nós, que é o que eu falei antes, que é a estrutura de pensamento. Bem, até os 14, 15 anos de vida, essa pessoa, durante a historicidade dela, ela se dá conta e ela relata assim: nossa, foram os melhores anos da minha vida. Olha, até essa idade, e aí ela traz bastante detalhes, bastante vivências, e aí ela começa a trazer muitas memórias, lembranças, e aí começa a ter, contar, nossa, dia de chuva, eu saía caminhando assim, colocava a bota e saía caminhando pela lavoura do meu pai para ir levar alguma coisa para eles, levar água para eles lá na roça, ou para ir ver se tinha algum animal do pasto para buscar, se algum tinha fugido. E às vezes eu brincava na chuva, corria com os cachorros, a gente se divertia, e aí ela começa a relatar e começa a se dar conta para essa pessoa o quanto ela era feliz até aí. E durante os relatos, ela percebe que ela começa a ter uma série de problemas desde os 14 anos de vida. Daí para diante, ela diz: eu até hoje, aos 40, eu nunca mais fui feliz. Raros momentos eu fui feliz. Raríssimos momentos. Então, ela começa, a partir desse processo de entrar em contato com a própria história de vida, começa a se dar conta desses desdobramentos. Ela não tinha percebido que até então a vida dela até os 14 anos e depois dos 14 anos. 14, 13, começou aos 13. E aí, até então, eu não estou sabendo muito como, porque, o que isso acontece. E o que eu faço? Quanto filósofo clínico, estimulo a pessoa a ir contando mais. Vamos, então, conhecer também a tua vida dos 14 até hoje. Ela foi contando como as coisas foram decorrendo, mas até aí, até os 14, existiam alguns elementos muito interessantes que a gente foi observando e que, conforme ela ia relatando, a gente percebia o estado que essa pessoa ficava ao relatar as vivências que ela tinha. Então, alguns podem olhar assim: meu Deus, essa pessoa era uma escrava. Olha tudo que ela tinha que trabalhar, que fazer. É um prejuízo nosso, sabe? E quando ela estava contando, eu compreendendo a base categorial, por já ter atendido outros casos e compreender um pouquinho como isso funciona, também olhei, nossa, uma vida difícil, eu pensava assim. A menina passou muita coisa na infância e tudo mais. E aí depois, quando ela relata os 14 anos, ela diz assim: foi a melhor fase da minha vida até os 14 anos. Não parece um pouco paradoxo e tudo mais? Parece, né? São surpresas que vão acontecendo, que vão aparecendo na clínica e que a gente só vai conseguindo compreender conforme a gente enraiza, conforme a gente conhece mais da história da pessoa. Para ela, para essa menina, o trabalho nunca foi algo pesado. A vida inteira dela, conforme ela foi relatando, a vida inteira dela, o trabalho sempre foi algo
que trouxe muito mais, ajudou muito mais ela a resolver questões da existência do que foi algo que, por exemplo, tudo isso que ela passou, todas essas dificuldades, toda essa vida um pouco um tanto dura e tudo mais, para ela sempre, para a estrutura de pensamento dela, isso sempre foi muito tranquilo, isso nunca conflitou com ela. Foi algo assim que se adaptou, se encaixou na sua estrutura, nos seus tópicos lá de estrutura de pensamento, como uma atividade, como um exercício, como algo da existência que acrescenta muito para a vida dessa pessoa. Muito. Bem, então, eu acho que eu vou seguindo, né? Se alguém, eu vou combinar assim. Se alguém tiver alguma pergunta, algo para colocar, por favor, levante a mão. Tem uma mãozinha aí na tela que vocês podem perceber. Podem levantar a mão, que daí eu paro, passo a palavra e vejo as dúvidas que vocês estão tendo. Se não, eu sigo com a explanação, tá bem? Então, vamos lá. Então, lembram que nós estamos conhecendo a história de vida dessa pessoa. Até aqui também nós já conhecemos. Eu vou anotar aqui no quadro para a gente lembrar a parte do método. Vamos ver aqui se vocês... Ok. Historicidade. Estrutura de pensamento, submodos, e antes aqui vem exames categoriais. Ok, exames categoriais. Bem, então aqui nós temos esses quatro eixos, que norteiam o nosso trabalho terapêutico da clínica. Para quem está trabalhando no curso como autoconhecimento, também vai perceber, conforme nós vamos estudando durante o curso, vai compreender melhor todos esses termos, tudo isso que eu estou falando. Talvez agora sejam muitas informações e vocês aí se percam um pouco com tantas coisas para verificar, tá bem? Na próxima aula eu vou explicar um pouco mais detalhado e eu vou pegar a tábua com os tópicos da estrutura de pensamento, colocar aqui para visualizar, para ficar mais fácil de se perceber. Ok. Então, estou seguindo aqui. Ok, pessoal, já deu retorno aqui, tá bem, podemos seguir. Bem, então a pessoa traz aquelas questões todas, vamos lá, vamos entender o que aconteceu aí aos 14 anos que a pessoa está assim. E ela diz que até lá a vida dela foi uma maravilha. Bem, é só mesmo, então, como eu estava falando para vocês, pesquisando mais, que foi o que foi acontecendo nas próximas sessões, nas outras, foi se construindo este processo. Um fato interessante até aqui. Quando a pessoa contou essa parte da infância dela, e essas vivências dela, subitamente foi percebido, lá por um dos tópicos que a gente estuda também no curso, que é o termos agendados no intelecto, que é uma área, foi percebido alguns pequenos sinais de melhora subjetiva, vamos dizer assim. A pessoa parece que respirava um pouco mais aliviada. Trazia, pelas primeiras vezes na clínica, ela trouxe algo mais leve, algo que, conforme ela contava,
ela se sentia melhor existencialmente, ela ficava bem existencialmente, porque até então ela trouxe todos aqueles problemas, todas aquelas questões, aquela vontade de morrer e de acabar com tudo, e que a vida estava muito pesada, e era tudo que ela via, era isso. Conforme ela contou a história aí, nesta parte a gente percebeu aí que ela já ficou um pouco melhor. Então, para um filósofo clínico, a gente fica observando muito esses movimentos na existência. O que acontece nesse período? Por que nós observamos isso? Porque quando a pessoa ela acusa esse bem-estar existencial, provavelmente há uma grande tendência onde haja os remédios dela. O remédio da existência dela, que são os submodos, estão nesta área específica que ela mostra, onde ela, tipo assim, algo que fez bem, muito bem para ela, algo que, ao contar, ao acessar, ela já se sente um pouco melhor. Então, são sinais que o terapeuta observa quando a pessoa conta, e esses sinais, eles acontecem às dezenas, às centenas, via de regra. Raramente a gente encontra pessoas que não tenham muito, não tenham essas janelas, essas aberturas para que a gente perceba essas, vamos dizer assim, essas aberturas para trabalhar os submodos dela, para trabalhar a existência dela. Este é mais um dos fatores que torna este método diferenciado em relação a muitos outros que a gente conhece. Porque a gente, ao darmos a oportunidade da pessoa trazer a existência dela como um todo, nós temos também esses remédios existenciais. Nós temos também as maneiras que ela tem, as riquezas que ela tem, e não apenas os conflitos, não apenas as coisas ruins que ela passou na vida, as dificuldades, os traumas, e por aí vai. Então, nós temos a oportunidade de ver a existência como um todo. E para essa pessoa aí, claro, nós já vimos que as dificuldades da vida dela, os verdadeiros conflitos maiores, começaram a existir após a adolescência. Até aí, ela teve bullying, isso, aquilo, na escola, mas lidava super bem, a estrutura de pensamento dela estava lidando bem, mas depois daí, não conseguiu mais lidar tão bem com as questões. É um sinalizador para o filósofo clínico, que tem uma parte do processo na historicidade que a gente chama dados divisórios. E a gente vai observando que é como se fossem os capítulos da vida da pessoa. Ela vai contando as partes, às vezes ela conta quando comecei a ir para a escola, e aí ela, para algumas pessoas, é um capítulo novo da vida dela. Para algumas pessoas é muito engraçado. Parece que a vida delas começa quando elas botaram o pé na escola. É muito impressionante isso. E para outras pessoas, parece que o maior martírio da vida delas é a saída para a escola. É tão singular, é tão de cada um, nós não temos receita. Nós não temos mais, e o professor Lúcio sempre nos ensinou isso, nós não temos mais como definir um ser humano. Como dizer, olha, você é isso ou é aquilo. Ó, quando nós fizemos todo esse estudo aprofundado e tudo mais, ainda lá no final nós dizemos assim, estamos fazendo uma aproximação com a existência dessa pessoa. Quer dizer, com tudo o que ela viveu, nós estamos nos aproximando. É um exercício de aproximação, mas é a aproximação mais, vamos dizer assim, mais segura e mais fundamentada que nós conhecemos. É a maneira de ter isso de uma forma
que respeita essa singularidade, esse modo de ser, essa linguagem, o que a pessoa elegeu para nos trazer na clínica e tudo mais. Tá bem? Então, continuando aqui o relato do caso clínico, dos 14 anos em diante começam os conflitos, e aí a gente, claro, durante o relato da pessoa, aqui inicialmente, é outra parte interessante, outra lição bacana para eu trazer para vocês, porque a pessoa fala isso, mas depois ela segue e diz, olha, eu namorei, depois eu tive alguns namorados, não muitos, porque era mais restrito naquela época, mas eu tive um ou dois namorados. Eu sempre fui apaixonada por uma pessoa desde os 6 anos de idade, desde os 4 anos de idade. Eu comecei a faculdade aos 18. E aí, quando eu fui para a faculdade também, eu ficava bastante isolada, porque a minha linguagem era muito. Eles me chamavam de colona, e isso me doía tanto, me doía tanto. Então, eu tinha vergonha de ser quem eu era, tentava me esconder, e aí tentava não falar para não parecer as palavras do jeito que eu falava e tudo mais. Então a pessoa vai contando isso, vai falando das dificuldades que ela tem quando ela tem que sair daquele lugar onde ela nasceu e cresceu, que viveu a infância, tudo bem, e aí na adolescência ela tem que ir mais para, vamos dizer assim, tem que expandir aí a sua base categorial. Precisa ir para uma escola em outro lugar maior, precisa ir para uma outra cidade para curso superior, e a pessoa vai relatando aí as suas dificuldades e vai, mas assim, relatou, e depois ela vai contando, para não me estender aqui, eu vou fazer um pouco de resumo aqui do caso, tá bem? Mas eu vou mostrando, então, os elementos do método dentro desse caso. E, então, ela continuou seguindo a sua vida, fez curso superior, de, depois ela foi morar na cidade também, então saiu lá do interior, venderam as terras, o pai dela vendeu as terras, foram morar na cidade, num apartamento. Com isso, algumas mudanças aconteceram, mas ela teve alguns relacionamentos, nunca conseguiu lidar muito bem com os relacionamentos, e assim ela foi contando a história de vida dela. Depois ela mais tarde aí perto dos 30 anos, ela perdeu o pai, também, ou também não, mas o, o pai se suicidou porque ele teve problemas muito graves, montou uma empresa e a empresa estava com dificuldades, então o pai tirou a própria vida. Então, a partir do momento que a pessoa traz isso no consultório, quer dizer, ela vem com a questão, o pai teve essa questão também, é mais um elemento que faz com que a gente tenha que prestar mais atenção e, e ver assim a seriedade deste caso clínico. Então, nos chamas, a partir do momento que ela trouxe isso, acende uma luz vermelha rapidamente. A gente tem que tomar atitudes assim mais rápidas para trabalhar mais rapidamente com essa pessoa. E ela foi contando muitas dores, a perda do pai assim, difícil de superar. Depois, logo em seguida, ela, com a perda do pai, ela tem que assumir todos os negócios. Ela trabalhava com outra área,
trabalhava com atendimento de pessoas, ela e, e ela precisou assumir a administração de empresa, precisou assumir os negócios do pai, que tinha uma transportadora, e ela não entendia nada daquilo, precisou assumir tudo aquilo. A empresa estava com uma série de dívidas, e foi o que levou o pai a fazer aquilo que fez. Então ela teve que assumir isso. Logo em seguida ela casou, depois ela teve um filho assim muito próximo assim na sequência, que foi esse primeiro filho que ela fala dos conflitos que ela tem com ele, e depois continua os conflitos, teve conflitos com o marido, e nas relações todas que ela teve foram conflituosas, e depois aí ela passa também por um câncer, quando ela tinha aí pelos seus 35 anos, ficou vários dias em estado assim muito difícil, e depois ela conseguiu se recuperar. Depois de mais 3 anos ela teve um outro filho, 3 ou 4 anos teve um outro filho. E aqui, assim, de forma geral, eu coloquei aqui alguns elementos que são importantes para esse caso. Até aqui era o que eu fui colocando assim mais ou menos na sequência que ela foi contando a história, na sequência que ela foi contando. Bem, isso foram 2 sessões, tá bem? E aí eu tenho as informações que vocês têm agora, mas mais relevantes assim, nas 2 sessões ela pôde trazer. E aí, ok, a partir daí, também nessa segunda sessão, ela trouxe esse dado do pai dela, torna a questão mais séria, né? E a partir daí, então, a gente começa assim, a gente já tem começado, né, o trabalho, a partir daí a gente já começa a pensar em acelerar o processo do atendimento a essa pessoa. Mas o que acontece com isso? É um pouco este é um caso emergencial. Normalmente a gente não faz este aceleramento. Então aqui eu vou colocar algumas questões. Por que a gente não faz? Aqui eu precisei já trabalhar com ela alguns submodos, alguns procedimentos clínicos, porque a iminência aí de algo acontecer mais grave, ela estava assim, estava muito latente. Bem, então é claro, logo eu já fui tendo essas informações todas, o que eu faço? O que eu faço como filósofo clínico, sabendo que eu preciso agir mais rapidamente nesse caso? Em alguns casos a gente não faz isso, na maioria dos casos a gente vai seguindo a historicidade, tem lá o dado divisório, o enraizamento e tudo mais. E aí a gente já vai para um processo tipo mais tranquilo, mais ao natural da clínica, com mais calma. Aqui não, a gente acelerou um pouquinho, então a partir daí eu tive que começar a agir. Como que um filósofo clínico age quando, mesmo aqui num momento de emergência, como é que a gente faz? A gente já vai lá e começa a fazer perguntas. Nossa, como é que foi o teu pai? O que aconteceu? Me conta mais detalhes. Este é o fator último que um filósofo clínico faria numa questão dessa. Raro, tipo assim, é algo assim que o filósofo clínico não faz. Por que ele não faz? Ou ele evita ao máximo? Há algum caso ou outro que é necessário, mas é muito questionável. Nesse caso, não foi necessário. E eu vou explicando o porquê. E é outro diferencial da filosofia clínica.
Se eu já tenho essas informações todas, e se eu começar a fazer perguntas aonde há muito conflito, há áreas de dores gigantescas na existência dessa pessoa, se eu colocar a pessoa lá para dentro, de onde ela está sofrendo, onde ela não resolveu direito ainda as suas questões com o pai, ela não aceitou direito a perda do pai. Se eu levar ela para dentro daquilo, com mais todos esses problemas que ela está vivendo, eu posso estar acelerando o processo dessa pessoa ir para, para por fim a própria vida. E isso é uma responsabilidade do filósofo clínico. Eu não sei o que ela vai fazer. Em filosofia clínica, a gente sempre busca evitar enraizar, tocar nestas áreas de dor, nestas áreas de traumas, nestas áreas que a pessoa já tem uma dificuldade muito grande em lidar. Ela já está com muitas coisas dentro dela. Alguns pensam assim, mas se o problema está aí, tem que ir, tem que resolver e tudo mais. Ok, a gente percebe que o problema está aí, está próximo disso, está relacionado ao pai dela, relacionado a, a, a essa perda, algo relacionado àquele sinalizador da adolescência e tudo mais. Então a gente percebe já isso, que as questões caminham por este lado, quer dizer, provavelmente ao conhecermos mais a história de vida da pessoa, nós vamos perceber os assuntos últimos dela, ou seja, as questões que de fato fazem com que ela esteja nesse lugar onde ela está existencialmente. As questões últimas, a origem, a gênese daquilo que causa todo este mal-estar existencial, todos esses conflitos, toda essa situação que ela está vivendo. Bem, sabendo que as questões estão por aí, que há muita dor e tudo mais, e que nós não vamos tocar nessa dor, o que um filósofo clínico faz então? Em casos mais ordinários, vamos dizer assim, o filósofo clínico vai fazer o quê? Dados divisórios, vai pedir para a pessoa contar novamente partes assim, para ela aprofundar partes de capítulo a capítulo, conforme ela já contou, porque muitas coisas dessas ficam fora. Muitas coisas a pessoa não lembra. E no momento em que a gente faz esse dado divisório, a pessoa vai trazer mais da sua memória, mais lembranças, vai acessar mais conteúdos da vida dela e vai trazer mais elementos de lá. Então, como neste caso, eu já sei que dos 14 anos começam os conflitos e depois, praticamente 15 anos depois, ela perde o pai. Duas pontuações aí bastante graves para a história da vida da pessoa. E ela teve uma vida, a mais feliz dela foi anterior aos 14, é para esta área da existência que eu vou me direcionar para pesquisar, para conhecer, porque aí, conforme eu relatei antes, eu não vou aqui ainda, pena que é o caso, assim, para trazer ele com todos os detalhes, eu teria que pontuar, assim, os tópicos, como eles foram acontecendo, eu vou só colocar de forma bem genérica para vocês. Mas o que fez com que, onde estamos, vamos dizer assim, o que eu utilizei foi ir buscar remédios existenciais para essa pessoa no período de vida onde ela foi melhor, onde ela foi mais feliz, foi onde ela se sentiu melhor existencialmente, existiam menos conflitos e onde estava tudo bem com ela, tudo bem aparentemente dentro do possível, onde estava o melhor da existência dela. É para lá que eu me direciono. Percebem a diferença entre direcionar
ter uma direção, ir para a pessoa com um conceito de doença e buscar onde é que está a dor, onde é que está o trauma, onde é que está aquilo que fez muito mal para ela, e ter esse caminho e buscar um outro caminho, que é a existência num todo, evitar estas áreas de dor e ir para as áreas onde ela está melhor existencialmente. Não vão encontrar muito isso, tá, gente? Não sei se encontra isso fora da filosofia clínica. Esse olhar assim já de imediato, já esse olhar de respeitoso com a existência, de evitar as dores, de buscar o que tem de melhor lá na estrutura de pensamento e tudo mais. Às vezes isso vem num processo, tipo assim, depois de passar pelas dores, depois de muito... Aí alguns vão até lá ou usam outras técnicas e tudo mais. Não quero dizer que uma coisa é melhor que a outra, não é isso. São métodos, diferentes métodos. A gente trabalha assim. A gente tem os nossos resultados na clínica dessa forma. Então, é lá, até os 14 anos, é o período de vida onde nós começamos a trabalhar, a enraizar, a pesquisar, conhecer mais. Porque aí havia os sinalizadores já de remédios. Como que são esses? Que são os submodos, né? O que dessa historicidade que se apresentou como aquilo que traz um bem-estar existencial para a pessoa. O que disso? Deixa eu interagir um pouquinho com vocês também. Se vocês quiserem, é claro. Alguém gostaria de dar algum chute, dar algum indicativo? Eu já deixei um pouquinho o meio de campo um pouco preparado para utilizar aqui as palavras do Silvério. E falamos em bola picando. Eu já deixei as coisas um pouquinho assim preparadas. Mas o que exatamente até os 14 anos são indicadores aí de que a pessoa pode utilizar como remédio existencial para para pensamentos tão graves como pensar em tirar a própria vida. Às vezes a gente pensa que é muito difícil, às vezes olhando de fora assim, nossa, é muito complicado, e às vezes não. As coisas às vezes são muito simples e, e está ao alcance de cada um de nós. Isso tudo que eu estou falando desse caso clínico, se está funcionando como espelho, como alguns de vocês, alguém colocou aqui, se isso funciona como um espelho, podem estar olhando para isso, nossa, puxa vida, onde é que está? Onde que está isso? Onde que está? Onde que estão estas áreas? Por que elas estão tão distantes? Por que já não as acesso mais? Ou acesso tão pouco? Por que vivo tão pouco disso? Bem, acredito, pelo que eu estou vendo aqui, nós já também já estamos avançando na hora, então eu vou dar sequência também para tentar finalizar. Temos aí 25 minutos, mais ou menos, tentar finalizar talvez até um pouco antes. Para esta pessoa, quando eu enraizei, quando eu trabalhei com ela, do nascimento aos 14 anos, então, aquela vivência, aquela vida lá na roça, aquela vida lá com os cachorros, com o contato com a natureza, com a casa, com os trabalhos, com tudo que ela estava vivendo lá, para essa pessoa teve dois aspectos, três aspectos que nós chamamos aqui,
que agora eu vou conversar um pouquinho isso já com a estrutura de pensamento, que teve 3 áreas destas que elas se destacaram, assim como um peso subjetivo maior em relação às outras áreas da existência. Que áreas foram essas? A primeira delas foi a relativa aos aspectos sensoriais, a corporeidade, ao tópico 3, que se chama sensorial e abstrato. Então, enraizando, conhecendo mais desta fase da vida, aí a pessoa foi contando como é que era, ela trabalhava, aí ela ia dando os detalhes. Para ela, não era um trabalho, para ela era como se ela estivesse brincando de boneca, só que a casinha dela não era tão pequena, era uma casa grande, então ela arrumava tudo como se estivesse brincando, como se tivesse varrendo, colocava as bonequinhas dela lá, poucas bonecas, a maioria eram bonecas feitas com tipo boneca de milho, uns palitinhos, umas comidinhas, aquilo que ela fazia também, fazia com comida de verdade. Então, para ela, e depois nasceu a irmã dela também, a irmã dela tem 2 anos a menos que ela cuidava dessa irmã, inclusive. Com 7 anos ela cuidava da irmã, que tinha 5. Para ela, o trabalho estava muito mais, e isso foi bacana porque vendo depois como que o trabalho foi seguindo na vida dela, o trabalho sempre teve, vamos dizer assim, se construiu primeiro com essa sensação, com essa mistura da parte lúdica, quer dizer, o trabalho também tem algo de lúdico, de esteticamente agradável, de, de ser bacana, ela gosta de arrumar as coisas. Isso faz bem para ela, arrumar a casa, deixar fazer um bolinho para as crianças, fazer o jantar para o marido. Ela curte a casa assim de uma forma assim espetacular. Ela gosta mesmo. Isso faz muito bem para ela. Nós já temos aí alguns remédios para a vida dela. Esses são o trabalho em si. Tem um outro aspecto do trabalho que ele é um pouco dúbio, que ele é relativo a compromisso, porém, para ela, compromisso não é algo pesado, compromisso é algo que tem que cumprir e pronto. Então, tinha que fazer as coisas, ela pegava e fazia, não tinha dificuldade, era muito, ela desenvolveu, inclusive, muitas habilidades impressionantes o que ela desenvolveu por ter que trabalhar tanto desde pequena. Então, trabalho era um submodo, um remédio para a existência dela, mas como esse trabalho, claro, esse trabalho com alguns elementos. Que eram estes elementos? Na pesquisa a gente foi vendo tudo que ela, tudo que ela trazia. E olha só que bacana. Ela enfeitava, ela ia pegar florzinhas, colocava na casa, sentia o cheirinho. Ela também brincava embaixo de um pé de laranjeira e ela falou assim, contava de nossa, como era gostoso o cheirinho da flor de laranjeira. Nossa, eu colocava minha irmã, eu sentava, eu levava os nossos brinquedos e na primavera tinha aquele cheirinho. Meu Deus, como era gostoso! Nossa, então vocês estão vendo aí, numa descrição dessas, o que que a pessoa está apontando para nós? Um outro remédio, esse remédio é o quê? É um remédio que é relacionado aos aspectos sensoriais, aos aspectos da corporeidade, esse aspecto muito presente. Então, no relato, a gente foi percebendo e fomos reunindo esses elementos. A gente foi reunindo todos esses remédios, colocando aí na nossa prateleira de filósofos clínicos todos esses
remédios que nós fomos encontrando para fazermos o que aí? Uma boa composição de com uma dose assim mais fortificada para tratar da existência desta partilhante, tá bem? E aí ela foi contando mais, contando que quando ela fazia, lembra que ela ia até aquele rio, ela conta que com essa idade, 7, 8, 9, ela conta assim, ela na segunda vez que são os dados divisórios que a gente foi solicitando para ela contar mais da história de vida dela, ela foi trazendo novamente esses elementos sensoriais das folhas das árvores, que ela ia limpando a estradinha, ela ia comer as frutinhas, as frutas lá no mato, o guaviju, uma árvore que ela amava, que era um coqueiro. E olha só que bacana. Quanto mais ela falava disso, mais foi ficando claro também um outro tópico que nós temos aqui na estrutura de pensamento que se chama termos agendados no intelecto, que é, eu citei ele antes já de uma outra forma, mas agora no sentido da utilização daquilo. Os termos agendados é aquilo que a pessoa guardou da experiência da vida. Então, ela guardou isso muito bem da experiência da vida dela. E ela guardou outras coisas também. Algumas coisas também mais difíceis e complicadas, como não vai dar tempo da gente trabalhar aqui, mas quem sabe numa outra oportunidade para eu poder mostrar para vocês. Mas este aspecto de guardar coisas da existência também foi se destacando. Então, percebendo isso, só um minutinho. Percebendo isso, que quando ela acessava esses elementos guardados da existência, quando ela acessava elementos que traziam este bem-estar mais restaurador, vamos dizer, do estado existencial dela. Ao acessar isso, ela se sentia muito bem. E ao acessar outras questões mais difíceis da existência, ela se sentia muito mal. Nós fomos fazendo este processo de seletividade e explorando muito estes termos agendados que restauravam a cada fala. Vocês lembram que fala que desde o início dava para se perceber, percebia como essa pessoa guardou e como isso era trazia esse bem-estar. E aí a gente foi explorando também esse aspecto. Então, nós falamos já do trabalho, nós falamos aqui dos aspectos sensoriais e falamos agora desse terceiro, que são os termos agendados, aquilo que ela guardou. Ao acessar isso, essa pessoa ela ia se restaurando, se reencontrando. É como se esse simplesmente tudo estava aí na história de vida dela, foi só fazer com que ela tivesse mais e mais e mais contato. Então, algumas sessões eu trabalhei com ela até os 14 anos de vida, limitei isso para que a gente direcionasse todo o nosso trabalho terapêutico até aí. Encontramos todos esses remédios que estavam aí guardados e a gente foi trabalhando, foi abrindo, foi trazendo. Quanto mais abria, quanto mais, claro, seletivamente, quanto mais ela trazia disso, mais ela se restaurava. Depois, claro, a gente foi trabalhando outras questões também. Por exemplo, como transportar aquilo de lá para os dias de hoje. Então, foi muito bacana também
foi outra parte do procedimento clínico que foi migrando, que a gente foi trabalhando para que ela pudesse, de certa forma, utilizar mais forte estes elementos sensoriais lá no mundo do trabalho dela. Então, que era e na casa dela também. Então, isso tudo estava lá na vida dela, e isso tudo, ao acessar, ela já começou a se sentir melhor. Eu estou encurtando bastante a história, tá bem? O caso clínico aqui, ele foi, foi bastante trabalhado e ele continua em andamento. Não é um caso que terminou. Isso iniciou há um ano e pouco atrás, mas continuamos trabalhando. Mas em questão de 30, 40 dias, essa pessoa já estava totalmente diferente. Em questão de 2 meses, essa pessoa estava tão bem existencialmente que ela disse que nunca sentiu nada assim na vida antes. E ela passou por alguns meses e meses num estado subjetivo, num estado existencial também, que, bem, no ano passado vocês lembram, começou a pandemia, os negócios dela simplesmente explodiram. Ela tinha uma dificuldade que o trabalho dela, que era algo também que a preocupava e tudo mais, que ela estava assim a ponto de perder o negócio dela também. Ela deu uma reviravolta e começou a utilizar todas essas forças dela a favor dela. Começou a ter resultados tão interessantes, tão bacanas. E ela assim foi progredindo durante o ano e ela teve assim um faturamento fantástico que ela nunca teve durante a vida. E isso, esse resultado para ela super importante, um resultado assim econômico, então uma ligação entre fazer e ter resultado. Também um outro aspecto que aqui eu não aprofundei, mas também isso, depois dela se sentir bem, ela começou a conseguir aplicar toda essa força existencial que ela tinha perdido. Vocês lembram? Que ela dizia que eu não fazia nada, eu não faço nada direito, não sou uma boa mãe, não sou uma boa esposa, não cozinho direito, não sei fazer nada direito. Ela foi recuperando a autoestima, ela foi recuperando a parte emocional, foi recuperando a relação com os filhos, foi recuperando a empresa, foi recuperando a relação, foi recuperando a relação consigo mesmo, com o marido. E é impressionante. Esse é um caso, não são todos os casos que têm um salto tão rápido em pouco tempo, não são todos, alguns levam um tempo maior. Este caso se destaca e eu trouxe ele exatamente por causa disso. Outros, os processos são diferentes. Então, ela, assim, foi arrumando, foi encontrando forças e foi vivendo novamente e viveu durante meses e meses e continua vivendo um processo existencial onde ela acorda e sente gratidão pela vida, ela acorda e aquele problema de Deus ter esquecido não existe mais, então é um outro elemento ligado lá ao tópico prejuízos, que também não vou trazer aqui, mas cada tópico daria para trazer assim partes específicas dessa historicidade, como esse tópico se desenvolveu durante a vida. Nesse aspecto em específico, a relação com Deus funciona assim. Se ela está naquele estado que a gente chama autogênico, com muitos conflitos na IP e tudo mais, a, a ligação com Deus ela funciona de uma forma que é mais baseada assim em
quase num pedir ajuda num desespero. Se ela está mais equilibrada, isso funciona diferente. Ela conversa um pouco mais com Deus e tal. Se ela está muito bem, a relação com Deus é muito na base da gratidão, na existência de Deus. Deus está presente, Deus está em tudo. Para essa pessoa funciona assim. Então, ela oscila a relação de Deus conforme o estado da autogenia, que a gente chama, conforme o estado de bem-estar existencial, de estar bem com ela, de estar com esses conflitos internos resolvidos e ela estar bem, exercendo bem a sua vida, seu dia a dia. Bem, mas foi bem resumido aqui. Eu tentei trazer para vocês assim como que a gente trabalha os submodos, mostrei para vocês também que a gente não enraiza na dor, que a gente faz um outro caminho. A pessoa, ela tem, ela se restaura, ela tem uma outra, a gente utiliza os próprios, vocês viram, tudo lá da historicidade dela. A gente extrai tudo de lá. A gente não inventa nada. O filósofo clínico, ele não inventa coisas, ou ele não leva as crenças dele para cima do outro. As coisas estão lá. A historicidade é o fundamento da pessoa. As questões existenciais estão lá. Os remédios existenciais estão lá. Ah, tá. Falta a última parte, bem. Para eu terminar de fazer a explanação, e aí a gente abre para comentários, encerra a gravação e encerra a aula de hoje. Que é o seguinte: agora, depois que nós trabalhamos dessa maneira, depois que a pessoa estava recuperada existencialmente, aí, aí sim, a pessoa mesmo foi sentindo a necessidade. E ela mesmo vai mostrando, às vezes o filósofo clínico vai percebendo, vai verificando se vale a pena entrar naquelas áreas de conflito e resolver as questões, ou se essas áreas de conflitos, de traumas, lembram aí? Ela, a partir dos 14, ela entrou num momento da existência onde houveram muitos conflitos. Então, há muitas questões pendentes na vida dela. Em algumas áreas da existência, em outras não. Outras áreas se desenvolveram muito bem, mas algumas áreas aí, elas estão a conflitos aí bastante graves. Portanto, nós trabalhamos isso, neste caso em específico, e geralmente a gente procura trabalhar assim, quando a pessoa já está bem existencialmente. Quando ela pôde, quando ela estava em condições de ir para estas áreas sem sentir toda aquela dor que ela sentia lá no início. Então, aí sim a gente foi, aí a gente trabalhou os conflitos, a gente foi conduzindo como acessar esta historicidade. Já tínhamos bastante elementos assim para, para mediar e também para colocar determinados submodos, ou seja, determinados aplicar certos a exemplo da vacina agora que a gente está esperando, colocar aplicar determinados medicamentos para que ela tivesse já uma certa resistência ao entrarmos nessas áreas de traumas, de conflitos, e onde ela pôde. E a gente continua trabalhando, nós estamos trabalhando e estamos repassando toda essa área conflituosa de uma maneira muito mais leve do que se nós tivéssemos ido direto para aquelas áreas que seriam muito doloridas, deixariam a pessoa muito mal. Não digo que todos os casos podem se trabalhar assim. Há casos em que a gente precisa entrar lá nas áreas de dor, assim, mas
imediato, que não tem muito como fazer este processo mais restaurador, primeiro, dos conflitos da pessoa, dos maiores, a um encaminhamento existencial onde ela esteja bem, e aí depois sim, depois voltar e trabalhar parte por parte. Neste caso foi possível, se encaminhou assim, filosofia clínica a gente diz, cada caso é um caso, e aí sim nós fomos repassando parte por parte, ela me explicou, aí a gente foi lá, ela foi falando como que isso começou, aqueles conflitos na adolescência, como que eles foram ocorrendo, qual as relações que tinham com o restante da existência dela, sobre o pai dela também. Foram capítulos assim difíceis, mas que ela estava bem, ela estava bem existencialmente para passar por aqui. E continuamos trabalhando. Então, essas questões, elas foram resgatadas, estão sendo trabalhadas aos poucos, com cuidado todo, e está indo super bem. Agora, tem questões lá com o filho, então, tipo assim, no planejamento clínico a gente foi trabalhando cada problema, cada questão no seu momento mais preciso, no seu momento ideal. Como é que a gente sabe esse momento ideal? Pela análise, pelo estudo das categorias, pelo estudo da história de vida, pelo estudo da estrutura de pensamento. A gente pode, assim, dar este acompanhamento. E hoje a pessoa está indo muito bem, obrigado. Então, esse caso foi muito bacana, muito bom de trabalhar. Eu quis trazer ele para vocês, mostrando os elementos da filosofia clínica. Eu espero que eu possa ter sido claro, trazendo um caso clínico e que vocês possam ter tido aí o aproveitamento para também fazer esses links com as vidas de vocês. E agora, a partir de agora, já estamos finalizando o nosso horário aqui. Eu vou abrir para questões e nós vamos fazer o encerramento da aula. Vamos encerrar a gravação.